Meus irmãos, graça e paz. Amém? Nós vimos aqui numa sequência no livro de Malaquias, mas hoje a gente vai deixar para concluir o livro de Malaquias numa outra oportunidade, né? Nós estamos, na realidade, no capítulo 3 do livro, só falta o finalzinho do capítulo 3 e o capítulo 4. Em outra oportunidade a gente vai concluir o livro de Malaquias. E hoje eu chamo a sua atenção para o Evangelho de Lucas, capítulo 16. A partir do verso de número 19. Lucas 16, a partir do verso de número 19, nós estaremos lendo até o verso de número 31. Você pode ficar de pé para nós fazermos a leitura? Depois os irmãos estarão sentados por um bom período de tempo. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, agradecemos a ti por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra. Obrigado pelas pessoas que de forma presencial encontram-se aqui nesse recinto conosco para ouvir a tua voz. Louvamos a Deus também e te pedimos que tu possa falar ao coração daqueles que de forma remota, através de nossas plataformas digitais, estão também ouvindo a tua voz ou irão ouvir a tua voz através da exposição da palavra. Nós rendemos graças por esses também. Fala conosco nessa noite pela tua infinita graça e misericórdia. Assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Há 2 parábolas que falam fortemente ao meu coração. A segunda parábola que muito me incomoda é a parábola do semeador. Mas a primeira parábola que mais fala ao meu coração, que mais me choca, é essa que nós vamos meditar nessa noite. A parábola do rico e o mendigo, o rico e Lázaro. Eu começaria essa pregação nessa noite fazendo uma pergunta a vocês. Por que filmes como Ghost, do outro lado da vida, fez tanto sucesso? Porque uma novela já muito antiga, que foi reeditada com o nome A Viagem, prendia tanto a atenção dos telespectadores, apesar de tanto Ghost quanto essa viagem usarem doutrinas que não são cristãs para tentar explicar a vida eterna. Por que esse tipo de filme chama tanto a atenção, prende tanto os telespectadores? Por quê? Você já pensou sobre isso? Porque ele trata de um tema enigmático. Porque ele trata de um tema discutido e que desperta muita curiosidade em todos.
você me perguntaria qual? Seguinte tema: existe vida após a morte? O que acontece depois que nós morremos? É por essa razão que filmes dessa natureza chamam tanta atenção de quem o vê. Interessante que essa parábola, ela nos chama a atenção porque ela vai nos dizer que a vida é mais do que simplesmente viver. E também essa parábola vai nos dizer que a morte é mais do que simplesmente morrer. Você vai notar isso aqui. Essa parábola, ela tem algumas características. Nós vamos discorrer daqui a pouco. Mas antes de falar sobre essas características, eu quero lhe afirmar o seguinte, que ela é uma parábola de contrastes. Você vai ver contrastes na vida, você vai ver contrastes na morte e você vai ver contraste na eternidade. Agora, antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer um alerta aqui para você nessa noite. Qual, pastor? Essa parábola você pode até discordar dela. Essa parábola você pode até negar a sua veracidade. Essa parábola você pode até desprezar os seus ensinamentos. Você pode até não concordar com ela. Mas você só não pode fazer uma coisa: negar a sua clareza. Ela é extremamente clara. E para nós iniciarmos dessa noite, eu gostaria de chamar a sua atenção do verso 19 ao verso 21. O contraste na vida. Nós vamos reler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. O que acontece do lado de cá da sepultura? Interessante, irmãos, que o verso 19, ele vai nos mostrar a ostentação egoísta de um rico. Evidentemente de não todos, mas desse rico da parábola. Ele nos diz o seguinte, que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. É interessante notar o seguinte, que em outra versão, a Bíblia diz o seguinte, que ele vivia em radiante esplendor. Ou seja, tudo na vida desse homem era festa. Todos os dias desse homem eram dias de alegria. Ele vivia na terra em todo o esplendor. Ele vivia na terra com todos os prazeres. A Bíblia diz que ele vivia regaladamente. Em quê? Em festas. Ele vivia regaladamente em banquetes. Ele vivia regaladamente, irmãos, talvez tomando os melhores vinhos da época. Suas roupas eram caras. Ele se vestia de púrpura. Atente para o seguinte detalhe. Apenas a alta classe da sociedade daquele tempo e os senadores romanos podiam se vestir de púrpura. E as suas roupas de baixo eram constituídas ou feitas, confeccionadas de linho finíssimo. Então tudo na vida desse homem era festa. Mas uma coisa nos chama a atenção. A Bíblia não diz que esse homem rico, que vivia de prazeres, que vivia em banquetes, que vivia com roupas luxuosas, a Bíblia não diz que ele era criminoso. A Bíblia não relata se ele era caluniador, a Bíblia não diz que ele era caluniador. A Bíblia em momento algum diz que ele foi um assassino. A Bíblia não diz em momento algum que ele era um adúltero. A Bíblia não diz em momento algum que ele era um imoral. A Bíblia também não nos diz que ele era um ébrio, não. Você pode até dizer, está pensando aí antes de chegar à conclusão dessa parábola nessa noite, já sei porque ele foi para o inferno, porque ele era rico. Eu digo a você que não, porque Abraão, o pai dos crentes da fé, era rico e não foi para o inferno. José de Arimateia também era um homem rico e não foi para o inferno. Aí você me perguntaria, qual o problema desse rico, pastor? O problema dele não é a riqueza em si. O problema desse homem é a riqueza sem Deus. Esse é o grande problema dele. O rico, como muita gente, não tinha tempo para Deus. Pior,
nem para o próximo. Aquele mendigo jazia à porta dele, e para ele tanto fazia ele está lá ou não. Esse era o grande problema desse homem. Não foi o que o rico fez que o condenou, foi o que ele deixou de fazer. Ele levou a vida dele toda, simplesmente ignorando Deus. Como muita gente hoje, irmãos. Deus é ignorado por muita gente. Muita gente tem outro Senhor, tem outro Deus chamado Mamon. Há um texto em Timóteo, não precisa os irmãos abrirem, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Presta atenção que Paulo, escrevendo a Timóteo, registra. Diz o seguinte, olha: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentavam com muitas dores. O problema do rico é viver sem Deus. O problema do rico é ter posses, mas não possuir Deus. Esse era o grande problema dele. Eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui. Existe um caminho curto para nós cristãos e a apostasia. Sabe qual é? A prosperidade. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Quando você chegar em casa, leia Jó capítulo 1, verso 5. A família de Jó era aquela família, entre aspas, perfeita. Se banqueteavam-se juntos, os irmãos comiam junto, que é mais união do que essa. E mesmo assim, todos os dias Jó sacrificava, porque ele dizia o seguinte: quem sabe no coração meus filhos não blasfemaram contra o Senhor. Qual era o problema que Jó detectava na família dele? Esse, a prosperidade. Vou repetir, a prosperidade é um caminho muito curto para a apostasia, para nós cristãos. E para quem não é cristão, a prosperidade faz com que muitos deles, talvez a maioria, ignore Deus. Era esse o caso desse rico. Ele vivia dessa maneira. Mas eu disse a você que a parábola é uma parábola de contraste. Enquanto o rico vivia ostentando, enquanto o rico vivia na sua ostentação egoísta, nós vamos para o outro lado da pirâmide social. Nós vamos para o contraste na vida do outro personagem dessa parábola. Eu chamo a sua atenção para o verso 20 e 21. Olha o que o texto diz. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja bem, se por um lado nós temos a ostentação egoísta do rico, no outro lado nós temos a miséria extrema de Lázaro. Perceba isso. Interessante que enquanto o rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo, Lázaro se vestia de trapos. A roupa de Lázaro era constituída de mulambos. Lázaro era a escória da sociedade. Não sei se você percebeu isso. Enquanto o rico se regalava em banquetes, Lázaro era cadavérico. Possivelmente, o bucho de Lázaro, o estômago de Lázaro era colado às suas costelas. Enquanto o rico comia churrasco, enquanto o rico se regalava esplendidamente com carnes e com vinho, Lázaro simplesmente desejava se alimentar do que caía da mesa do rico, embora possivelmente não era dado a ele. Enquanto o rico vivia muito bem, obrigado, com a barriga sempre cheia, Lázaro era um faminto. Olha que contraste. Interessante que o rico gozava de saúde. Tudo na vida daquele homem era alegria. Eu acredito que ele não tinha diabetes, eu acredito que ele não tinha pressão alta, era só festa. Não tinha colesterol alto, não tinha absolutamente nada, nos parece. Era só alegria a vida do cara. Aí você vai para o outro lado. Aí a Bíblia diz que esse mendigo, além de ser pobre, além de se vestir de trapos, além de passar fome, era doente. Eu quero acreditar o seguinte, que aquelas úlceras fediam.
Lázaro convivia 24 horas com febre. 24 horas da vida de Lázaro. Ele possuía dor no físico, provocada por aquelas úlceras. Quantas hérnias Lázaro não tinha? Com quantos graus Celsius Lázaro passava os seus dias? Ele supurava. Ele era fedorento. Quando ele chegava nos lugares, as pessoas davam talvez um prato de comida para se livrar, para se descartar dele. Ele não era uma pessoa bem grata aonde ele fosse. Interessante, né? Ele não só tinha, irmãos, a dor física. Lázaro era alguém que tinha também dor na alma. Enquanto o rico certamente tinha muitos amigos. Por quê? Porque a prosperidade atrai amigos. A adversidade os prova. Com certeza, você já viu gente rica dando festa? Quantos não querem tirar uma foto com um famoso? Na festa de um famoso, na festa de alguém que tem milhões de seguidores. Muita gente sonha com isso. Certamente esse rico tinha muitos amigos. Muitas pessoas iam lá se regalar esplendidamente com ele. Do mesmo nível social dele, com as mesmas roupas de linho finíssimo e de púrpura que ele. Aí eu lhe pergunto, quem eram os amigos de Lázaro? Você sabe? Alguns cães, e faminto igual a Lázaro, vinham lamber-lhes as úlceras. Eram cães vadios, que não tinham donos, que não tinha quem quisesse também a semelhança de Lázaro. Eram esses cães que vinham lamber-lhes as úlceras. Eram esses os amigos, era com quem Lázaro, entre aspas, abria seu coração. Há um contraste na vida, mas também há um contraste na morte. Eu chamo a sua atenção agora, por gentileza, para o verso de número 22. Aqui está o contraste na morte. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? O quê, irmãos? Sepultado. Interessante, né? O que acontece no sepultamento? Chegou o momento em que ambos morreram. A morte trouxe para Lázaro o fim do seu sofrimento terreno. Mas também a morte trouxe para o rico o fim da sua felicidade terrena. Veja que contraste. A morte chegou para ambos, porque a morte, ela equaliza a vida. A morte é democrática. Ela chega para ricos e ela chega para pobres. Ela chega para todos. Interessante que a morte de alguém deveria fazer isso, sempre nos lembra, se é rico ou se é pobre, que nós somos pó, viemos do pó e para o pó tornaremos. O problema é que Deus sempre nos lembra disso, mas como nós nos esquecemos? Como nós nos esquecemos? Gostaria que você, nessa noite, fosse aos 2 velórios comigo. Gostaria de falar logo, inicialmente, na morte de Lázaro. A morte bateu a porta de Lázaro. Aí eu lhe pergunto, quem mandou flores para Lázaro? Qual foi a família que se preocupou para mandar coroas em letras garrafais? Lázaro, valeu pela tua vida. Quem foi o ministro, o sacerdote, o pastor, que foi fazer um discurso belíssimo no funeral de Lázaro? Ninguém. Eu chamo a sua atenção o seguinte, não houve hinos. Lázaro não teve possivelmente nenhuma homenagem póstuma. Ninguém. Por quê? Quem se importava com Lázaro? Me permita o que eu vou dizer aqui nessa noite. Possivelmente, os agentes funerais de Lázaro, sabe quem foi? Os cães. Lázaro não comprou um terreno em um cemitério, seja ele horizontal ou vertical, porque ele não tinha condição. O túmulo de Lázaro, sabe qual foi?
o estômago dos cães. Perceba você passando em qualquer lugar, vendo um mendigo esmulambado, faminto, cheio de chagas, o pus escorrendo em suas pernas. Você olhar para aquele homem e os cães estão devorando. O que é que você dizia? Que jeito trágico de morrer. Como alguém pode morrer dessa maneira? Como alguém pode terminar a vida dessa maneira? Mas vamos para o velório do rico. Um dia a morte também chegou ao rico e arrancou das suas mãos, cheia de anéis, o copo da alegria. Eu tenho certeza absoluta que funeral esplêndido ele teve. Quantas pessoas não concorreram para falar naquele velório? Você pode imaginar comigo quantas homenagens, quantas coroas de flores não foram enviadas para aquele homem? Eram incontáveis as pessoas que entravam lá onde ele estava sendo velado e diziam o seguinte: que grande homem, vai deixar saudade. Há aqueles também que chegavam e diziam: Deus o coloque em um bom lugar. Há também aqueles que chegam e dizem: graças a Deus, finalmente descansou. A Bíblia não diz do que ele morreu, mas subentenda que foi uma doença. As pessoas chegavam naquele funeral e diziam: graças a Deus ele descansou. Eu já disse aqui e vou retornar. Há cerca de um mês atrás, morreu um cantor aqui em Campina Grande, né? Aqui de Campina Grande. E o repórter fez a seguinte declaração no final da reportagem. Deu ênfase à morte do cantor e disse o seguinte: agora eu tenho certeza que ele está juntamente com Marinês, Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga e outro que eu não lembro o nome agora, e Dominguinhos. E hoje, agora no céu, ele está fazendo um grande forró. Será? Contraste na vida, contraste na morte, e agora o contraste na eternidade. Do verso 22 até o verso 31, nós vamos ver o contraste na eternidade. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de pontuar algumas verdades para você. Existem diferenças na vida de um ser humano que a casa onde ele mora não revela. Existem diferenças na vida de um ser humano que o cardápio da sua mesa não mostra. Existem diferenças na vida de um ser humano que as roupas que ele usa não deixam essas diferenças explícitas. O que é que eu estou querendo afirmar aqui? É como se Jesus levantasse o véu da história, é como se Jesus levantasse a cortina da eternidade e mostrasse através dessa parábola para mim e para você o que acontece depois da sepultura. O que vai acontecer depois que nós morrermos. O que acontece do lado de lá da sepultura. Do lado de cá nós já sabemos. Na hora da morte nós já sabemos. Mas agora Jesus levanta um pouquinho a cortina da eternidade e diz a mim e a você, através dessa parábola, o que acontece depois que nós morremos. Eu vou dividir esse contraste na eternidade em duas grandes verdades. A primeira, a infelicidade do rico. Deixa eu dizer aqui algo aqui a você. Se você é uma pessoa que vive sem Deus aqui, em outras palavras, se você está aqui me ouvindo pelas nossas plataformas, ou existe alguém aqui nesse nosso auditório que você não é cristão, se você morrer agora, quando você abrir os olhos, você está no inferno. É duro dizer isso, né? Mas é a pura realidade que essa parábola nos mostra. Hebreus capítulo 9, verso 27, o escritor diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa parábola ela me deixa clara uma coisa, uma grande verdade. A morte não transforma um pecador num justo.
Essa parábola nos ensina também que quem morre na impiedade, passará toda a eternidade na impiedade. Então vamos falar um pouquinho sobre a infelicidade desse homem que viveu regaladamente, mas que nunca quis nada com Deus. Talvez seja o seu caso. As pessoas pregam para você. Você não dá muito valor. Eu chamo a sua atenção para o verso 23 até o verso 25. Olha o que o escritor diz, ou que Lucas registra. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. A infelicidade eterna do rico, por quê, pastor? Porque o inferno, ele é um lugar de tormento. O que eu estou querendo afirmar aqui? Conforme Marcos capítulo 9, verso 48, lá o sofrimento não tem fim. Lá a chama não se apaga, conforme Marcos 9, 48. E atente para o que diz Isaías 57, 21. O texto sagrado nos diz o seguinte: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Para você, o que é o inferno? Do verso 23 ao verso 25, Lucas registra o seguinte, que o inferno é um lugar de tormento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tem uma doença como câncer. Essa pessoa pode estar muito mal, mas dentro dele há um fiozinho de esperança de um dia ser curado. Mas nesse lugar aqui, o pior desse lugar aqui, é que a pessoa que vai para lá é banido eternamente da presença de Deus. Deus não está lá. Gostaria que você pensasse sobre isso. O verso 24, falando ainda em tormento, diz o seguinte, olha. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que você aprende aqui? Que o inferno é um lugar onde não existe alívio. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver uma pessoa em chamas. Eu já tive. Uma mulher se queimando com leite quente. É horrível, irmãos. Agora imagina o que é uma pessoa ardendo em chama. E interessante que ele pede o quê? Que alguém molhe a ponta do dedo. O que é molhar a ponta do dedo e colocar na língua, irmãos? Nada. Mas nem isso no inferno é possível. Porque é um lugar sem alívio. Quem for para esse lugar, não será concedido a essa pessoa alívio nenhum, algum. Mas se isso não bastasse, eu chamo a sua atenção para o verso 25 e 26. Quando ele diz, olha, disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. Verso 26, chamo sua atenção. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que eu aprendo aqui com base nesse verso 26? O estado final de uma pessoa, ou seja, salvo ou perdido, não se altera depois da morte. O inferno é um lugar que não existe opção para o arrependimento. Olhando para esse verso de número 26, cai por terra algumas doutrinas católicas, apostólicas, romanas, apresentadas, por exemplo, no filme O Alto da Compadecida. O que o verso 26 deixa claro para mim e para você é o seguinte, que a doutrina do purgatório é uma heresia.
Não há possibilidade de alguém estar nesse lugar, no Hades, no inferno, e através de, entre aspas, santas missas, através de orações, através de acendimento de velas, essa pessoa migrar desse lugar para o purgatório, do purgatório para o céu. Isso é uma bobagem. É irreversível o estado de uma pessoa após a morte. Segue-se o juízo. Veja isso. Eu gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite. Irmão, se Deus nos chamasse hoje, você que está aí me ouvindo, qual a convicção que nós temos? Qual a certeza que nós temos? Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Vou parar um pouquinho aqui. A outra verdade aqui sobre o inferno. É um lugar onde orações não são respondidas. Pode clamar, pode gritar. Aliás, só é o que vai ter lá, choro e ranger de dentes. Não há condições de você ser atendido nesse lugar. É um lugar que não adianta orar, é um lugar que não adianta pedir, é um lugar que não adianta clamar. Sabe o que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Como Deus lhe ama. Como Deus me ama. Porque quando eu estava meditando para isso aqui, nesse lugar aqui, eu digo: Senhor, obrigado pelos livramentos. Obrigado por até ter me conduzido aquele grande dia que eu vi que eu não era nada, eu era um pecador e precisava de Ti. Obrigado por me livrar desse lugar. Obrigado, Senhor. Será que você pode fazer essa oração hoje à noite? Verso de número 27, olha o verso 28. Olha o que ele nos diz. Porque tenho 5 irmãos, eu vou ler o 27 para que os irmãos entendam. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Oh, irmão, como eu queria acreditar nos adventistas do 7º dia, que eles creem no sono da alma. Que heresia. Quando um santo morre, quando um perdoado morre, ele vai para o céu. Quando um ímpio morre, ele fecha os olhos aqui na terra, ele vai para o inferno. E o pior disso, ele vai em plena consciência. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Que quem for e quem está nesse lugar agora, sabe exatamente ou lembra exatamente de tudo o que passou aqui na terra. A exemplo das oportunidades perdidas, das chances que foram dadas a ele. Essa pessoa se lembrará disso tudo. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui à igreja do Presidente Médici: irmãos, nós só temos essa geração. Nós não vamos ganhar outra. Nós estamos, irmãos, o tempo está escorrendo pelos nossos dedos. Nós não temos muito tempo, nós só temos, irmãos, pouco tempo. O tempo é um bem escasso, que foge das nossas mãos. A gente não pode dominar isso, a gente não pode deter isso. Então, como diz Paulo aos Efésios, nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. Interessante como Deus faz as coisas, né? Alguns anos atrás existia um homem, um senhor, eu não sei nem se ele é vivo ainda, que ele sempre evangelizava ali no calçadão. Ele só tinha um braço. Ele sempre colocava a Bíblia embaixo do braço, que não era, braço que era, não sei se era amputado. Ele botava e ficava com o outro braço pregando. E certa vez eu passei já crente, eu olhei para aquele homem, eu disse: mas que besteira esse cara pregando aqui, ninguém dá ouvido a ele. Interessante que à noite eu fui ter aula no seminário. Olha como Deus faz. Quando eu me sentei ao lado de uma pessoa, muito amiga minha, a esposa de um pastor, ela olhou para mim e disse: Rony, deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe aquele senhor que fica no calçadão evangelizando todos os dias? Eu conheço. Irmã Marbene, lá da Nazareno. Ela disse: tu sabia que ele faz mais do que eu e do que tu? Porque todos os dias ele entrega panfleto e evangeliza. Nós temos feito o quê?
pastor Hernandes Dias Lopes conta um testemunho. E entre os seminaristas que terminaram o curso com ele, um pastor, tinha saído, quando não era evangélico, evidentemente, saiu de um prostíbulo, alta madrugada em Vitória, e tropeçou em um paralelepípedo, caiu numa poça de lama. Quando ele caiu, que bateu o rosto na terra, estava um panfleto, esse panfleto que a gente entrega. Ele leu aquele panfleto e se converteu. A minha pergunta para você nessa noite é essa: o que nós estamos fazendo? Quem nós temos evangelizado para não ir para esse lugar de tormento? Interessante que esse homem aqui, ele só se lembrou de evangelizar quando não tinha mais oportunidade. Há um livro que o título é o seguinte: Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, nem no inferno. Ele só lembrou de evangelizar, ele só lembrou da importância que tinha as vidas que estavam na casa do pai dele, quando não havia mais tempo. Versículo 29. Olha o que ele escuta. Respondeu Abraão: eles, ou seja, teus irmãos, a casa de teu pai, né? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa Moisés e os profetas? O Antigo Testamento. Abraão responde àquele homem o seguinte: olha, que eles escutem a palavra. Irmãos, veja a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é confiável, ela é, irmãos, a palavra é inerrante, e a palavra de Deus, ela é confiável para nos revelar os mistérios de Deus. Nós não precisamos de búzios. Nós não precisamos de cristais, nós não precisamos de horóscopos, nós não precisamos de médios, não. Meus irmãos, a palavra de Deus é suficiente para o quê? Para me apresentar as verdades que acalmam o teu e o meu coração. Abraão responde a ele que eles escutem a Moisés e os profetas. Posso lhe dizer uma verdade aqui? Não vai existir ateu no inferno. Os ateus que irão para lá, ou que estão lá, nesse exato momento, descobriram a verdade tarde demais, que Deus existe e que Ele é fiel para cumprir o que está na sua palavra. Verso 30 e 31, olha o que o texto nos diz. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. O que era que o rico estava pedindo? O rico queria que alguém, Lázaro no caso, né, viesse ressurreto até a casa dos pais dele e chegasse lá, finalmente o povo iria acreditar no que estava ali, no que estava vendo. Deixe-me dizer uma coisa aqui a você. O pecador alcançado pela graça de Deus, através do Evangelho, ele não precisa ir ao céu, como também ele não precisa ir ao inferno para crer na existência de ambos. Eu vejo muito vídeo na internet de pastores, entre aspas, de pastoras, que dizem ter ido ao inferno, que dizem lá ter visto Iemanjá, visto o irmão com cabelo assim, irmã com cabelo assim. Vê todo mundo. Tem o WhatsApp do diabo, tem o Facebook do cão, fala com eles a hora que querem. Eu não vejo base bíblica para isso. O céu é real, o inferno é real. As escrituras bastam me dizer isso para que eu acreditar. Eu não preciso provar, eu não preciso ver. A escritura é suficiente. É isso que está sendo dito aqui nesse homem. A esse homem. Eu marquei aqui uma frase de Martinho Lutero. Olha o que ele nos diz acerca das Escrituras. Abra seus ouvidos. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjo. Estou satisfeito com o dom das Escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para a que há de vir. Posso lhe dizer uma verdade aqui? Você entregou sua vida ao Salvador, a sua morada eterna é o céu. Mas também o outro lado da moeda é verdade. Talvez você viva uma vida ignorando Deus. Você não quer nada com Ele. Se você fechasse os olhos agora, você os abriria no inferno.
É isso que a Bíblia nos diz. E o inferno, ele não só é terrível, por isso que eu falei, relacionei para vocês do verso 21 até o verso 31, não. O pior do inferno, sabe o que é? É que Deus não está lá. É o pior de tudo. Mas eu disse a você que existe um contraste na vida, existe um contraste na morte e existe também um contraste na eternidade. A infelicidade do rico, né? Mas o verso 22, eu chamo a sua atenção, a gente conclui aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Entenda seio de Abraão como paraíso, como o céu. Irmãos, eu posso lhe garantir uma coisa aqui nessa noite. Lázaro era crente. Por quê? Porque só vai para o céu quem é crente. E foge um pouquinho da mente, mas eu acho que foi Martin Lloyd Jones, acometido com um câncer no pâncreas. Nem morfina passava as dores dele. E a esposa, juntamente com os filhos, orava muito pela restabilização dele, para que Deus pudesse restabelecer a sua saúde. Mas ele sofria demais. E chegou um dia que ele olhou atentamente para a esposa e disse o seguinte: querida, não ore mais para que eu não morra. Não me impeça da glória. Sabe por quê? Eu pensei que quando eu morresse, eu ia para o céu. Mas não é assim. O céu veio até mim. Estão aqui anjos ao meu redor para levar para a entrada triunfal. Não me impeçam disso. É isso que aconteceu aqui com Lázaro. O que é que você conclui? Lázaro não tinha amigos. Lázaro não tinha família, Lázaro não tinha casa, Lázaro não tinha roupa. É verdade, Lázaro não teve sequer um funeral digno, um sepultamento digno. Porém, Lázaro tinha tudo, porque Lázaro tinha Deus. Os irmãos estão me entendendo? Eu meditava nesse texto aqui e eu pensava se Lázaro existisse hoje. Eu sei que talvez exista, né? Pessoas como Lázaro. Eu fico imaginando assim, um pastor da teologia da prosperidade olhasse para a igreja dele e Lázaro estivesse sentado. Você acha que ele chamaria Lázaro e dissesse: Lázaro, diga aqui, meu filho, o que é que você tem? Você se veste de quê? De trapos. Você come o quê? Migalhas. Você levou a toalhinha, não se curou, não, continuo com minhas chagas e febril. Eu sou a... Você acha que ele teria oportunidade disso? Jamais. Contudo, esse homem, quando ele morreu, ele foi levado para o céu por ele ser crente. E o seu próprio nome diz isso para nós. Sabe o que significa o nome Lázaro? Deus é o meu socorro. Ou Deus é o meu auxílio. Pode procurar em todas as parábolas da Bíblia. Nenhum personagem é nomeado. Somente Lázaro. Só ele recebe o nome. Entre todas as parábolas, a única parábola na Bíblia que um personagem recebe o nome é Lázaro. E revela muito sobre a vida dele, sobre o caráter dele. Deus é o meu auxílio. Gostaria de dizer uma coisa aqui para você, já entrando na conclusão. E fique claro, que o rico não foi para o inferno por ser rico. Ele foi para o inferno por ignorar Deus. Lázaro não foi para o céu porque ele era rico, aliás, pobre, faminto, mendigo, não. Lázaro foi para o céu porque ele era crente, porque ele tinha em Deus o verdadeiro Salvador dele. Alguém já disse o seguinte: 1 minuto no céu é suficiente para esquecermos, ou melhor, para sermos consolados de toda miséria, de toda fome, de todo desprezo, das noites frias, das noites mal dormidas, enfim, de todas as dificuldades que passamos na terra. Eu li hoje a história de uma criança chamada Tânia. Preste atenção. Com 2 anos de idade, Tânia ficou tetraplégica. E ela foi hospitalizada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela passou 26 anos morando na UTI desse hospital. E pela infinita graça e misericórdia de Deus, ela conseguia escrever com um lápis na boca, uma caneta na boca. Ela só mexia o pescoço e o polegar direito.
Aos 16 anos, uma capelã apresentou Jesus a ela. E ela se converteu naquela UTI do hospital. E desde os 16 anos que ela escrevia versículos bíblicos em papéis e pedia para que as enfermeiras distribuíssem com as pessoas internadas na UTI. E sempre uma capelã que chegou depois da conversão dela, que foi adotada por ela como mãe, pregava para ela, tentava animar ela na esperança que um dia ela fosse curada. E o quadro dela cada dia se agravava mais e chegou um ponto que os pulmões e os rins dela, começou a paralisar. E aquela capelã agarrou ela pelas mãos, olhou nos olhos dela e disse: Deus vai lhe curar. E ela olhou para aquela capelã e disse: tia, mãe, você pregou para mim que no céu eu teria novas pernas. No céu eu teria novos braços. No céu eu teria um novo coração. No céu eu teria uma nova garganta. Deixa eu lhe fazer um pedido. Não me impeça de me encontrar com meu pai, porque aqui não tem nada melhor do que isso. Essa menina era crente. Eu termino citando só Romanos 8,18. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.